Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a imensidão e a plenitude do Criador. Você que é gnóstico, você que é ateu, que não acredita na Bíblia, devido às pessoas que destroem tudo que foi cultivado pelo Criador, hoje é aquele vídeo que eu vou lhe explicar o que de fato é Deus, como alcançar a salvação e principalmente, campeão, você que me assiste aqui, eu vou mostrar para você o porquê você não pode ser evangélico e nem católico se você deseja entrar no reino de Deus, tá bom? Primeira coisa que eu acho que é o mais importante aqui, e as pessoas elas esquecem disso, tá? Deus é um ser onipresente, onipotente e onisciente. Essa é a magnitude de Deus. Onipotente, tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Onisciente, conhece o futuro, o passado, conhece sobre tudo. Nada é desconhecido ao Criador. E onipresente está em todos os lugares, em toda a imensidão do universo. Ou seja, Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, se Deus está em todos os lugares no universo, nós, seres humanos, não temos como observar a Deus, porque nós não temos como olhar o universo. Todas aquelas imagens que você vê da NASA, né, eu não preciso dizer aqui, são falsas. Porque pensa comigo uma coisa, você, tá? Que você tem a capacidade com o seu olho de observar a Terra, a imensidão da Terra? Você não tem a capacidade. Ainda que você olhe para baixo, ainda que você olhe para cima, ainda que você olhe para frente, para um lado, para o outro, você ainda assim não conseguirá ver a plenitude da Terra, porque a sua visão é falha. E mesmo que fosse uma visão perfeita, você precisaria estar em outro lugar para observar a Terra. Então o que acontece? Não existe para nenhum ser no universo uma posição onde se consiga observar a Deus. Porque como Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ninguém jamais viu a Deus. Isso biblicamente falando. Não tem como ver a Deus, é impossível ver a Deus. Outra coisa, além da onipresença, ele tem aí a onipotência. Então não tem nem como a gente medir o poder de Deus. Porque tudo que nós conhecemos é apenas aquilo que nos foi ensinado. A gente desconhece coisas que são muito mais poderosas do que a gente poderia imaginar. E ainda que existisse um poder infinito na Terra, como Deus ele é onipotente, tem um poder absoluto, também está fora do campo de visão. E ele é onisciente. Então, nada que é científico, intelectual, consegue exaurir ou explicar o que é Deus. Não adianta você falar que Deus ele é a somatória de todos os universos, porque essa inteligência já foi ultrapassada. Então, para o ser humano, não tem como você descrever a Deus. É impossível, tanto para os homens, quanto para os anjos, para qualquer ser em qualquer esfera, tentar entender o que é Deus. É impossível entender a Deus. Deus nunca mesmo foi observado. Aí você tem a plenitude de um ser perfeito, que é impossível os seres humanos e qualquer outro ser ser observado. Essa é a magnitude de Deus. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela coloca Deus como se fosse um senhorzão de barba branca, grandão, alto pra caramba, né? Usando uma roupa branca com um cinto de corda, né? E que simplesmente fica no céu, aí o céu você tem um portão de ouro numas nuvens, né? Aí fica o Santo Antônio, sei lá quem lá na porteira para ver quem entra. E aí Deus é aquele ser imenso. E aí coloca os anjos como cupidos, né? Bebês de fralda com harpas de flechas no coração. Sendo que, na verdade, é impossível observar a imensidão de Deus. Nem Lúcifer, que foi o ser mais poderoso do universo, em todas as suas esferas, até onde nós conhecemos, conseguiu observar a Deus. Ele observou a Cristo, a Jesus, que não era conhecido como Jesus naquela época, mas foi a Jesus que foi observado. Então o que acontece? O único ponto de observação que nós temos hoje para a imensidão de Deus
é simplesmente Cristo, porque Deus é como se fosse um mar que não tivesse fim, e a gente não tem noção da imensidão desse mar, mas nós sabemos que esse mar é constituído de água e que a gente pode pegar um punhado em nossas mãos. Isso é a manifestação de Deus, que é Cristo. Deus quis se revelar de forma visível, palpável, e para que todo mundo pudesse ir de encontro a Ele. Então Jesus Cristo ele é a manifestação de Deus, ele é o próprio Deus encarnado vivo. E antes de Jesus vir à Terra, ele era o Espírito Santo. Você vê em Gênesis que falava, o Espírito sobrevoava a água e criava a terra. Só você pegar Gênesis que você vai ver. Então, basicamente, antes de que se viesse a ter carne, ele era como o pessoal hebraico gosta de chamar de Ruach Kadosh, né, o Espírito da Verdade, mas ele era o Espírito Santo, né? O pessoal da Igreja Católica chama de Espírito Santo. Então, antes dele vir à Terra, conhecido como Espírito Santo, Espírito da Verdade. Veio à Terra em manifestação, e aí para que a gente pudesse conhecer o Criador. Tá entendendo? Então o que acontece? A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, ela não explica adequadamente o que é Deus. Ela limita Deus a um trombadinha. Como se Deus tivesse limitações. Deus não tem limitações. Ponto número 1. Tira da sua cabeça tudo aquilo que é ensinado de Deus. Para você ter ideia, Deus não pode nem mesmo existir. Porque o simples fato de existir torna-se mensurável, torna-se algo que é observável. A existência ela é observável. Então Deus nem mesmo ele consegue se enquadrar na filosofia e ética. Por isso que diz que Deus ele é. Deus é. E é o único adjetivo que a gente consegue usar para a plenitude de Deus. E ainda assim falta muito para poder pronunciar a sua verdadeira perfeição. E aí tem os judeus que falam que eu sou, mas o termo correto é Deus é isso, ele é. É a única coisa que a gente consegue fazer mediante ao Criador, ok? Está muito acima do que a gente consegue entender. E jamais, em toda a plenitude de existência, ainda que sejamos salvos, ainda que tenhamos um novo corpo, jamais conseguiremos entender a plenitude de Deus. Está fora do campo observável, está fora da nossa alçada, da alçada de qualquer um. Bom, agora que você entendeu o que é Deus, que ele é a razão da existência de tudo, vamos falar agora, só para você poder entender, o porquê que Deus criou o ser humano. Tem uns vídeos aqui que eu preciso mostrar para você. Você está vendo aí, é o pessoal evangélico baixaria, né? Eu tenho que comentar aqui. Mas por que Deus ele se fez menor? Deus, por que ele se fez menor? Primeira coisa, Deus criou o livre-arbítrio, né? Deus poderia ter criado anjos que não se rebelassem, poderia ter criado Adão e Eva que não pecassem, e todos nós estaríamos no paraíso. Mas por que Deus, ainda sendo perfeito, decide que vai ter anjo caído, anjo que vai deserdar do seu posto, vai ter Adão e Eva pecando? Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus, ele não deseja que você seja perfeito. Coloca na sua cabeça isso. As igrejas evangélicas, elas colocam, principalmente a pentecostal, ela coloca um peso nas suas costas que você tem que ser perfeito. Meu irmão, Lúcifer tentou ser perfeito. E graças a essa tentativa de ser perfeito, ele pecou, ele caiu do céu. Ele caiu do céu porque ele estava tentando ser Deus. Tentando imitar o Criador, mas ele não é o Criador. Ele não foi cabível de fazer isso. Por isso foi precipitado na terra. Então você tem que entender o seguinte: perfeito é só Deus. Ainda que tenhamos um novo corpo, ainda que estejamos no céu, nós não teremos uma vida perfeita, porque perfeito somente o Criador. Somente um ser que é onisciente, onipotente e onipresente é capaz de alcançar a perfeição. Ainda que todos os outros seres sejam criados por ele, nenhum é capaz de alcançar a perfeição. Por isso, nós vamos viver uma vida no céu completamente diferente do que a gente vive agora, mas não há vida perfeita. Só para você poder colocar na sua cabeça aí, ok? E o que é céu? Eu vou explicar daqui a pouquinho para você poder entender. Jesus Cristo, ele é a maneira que Deus se revela a nós, para nos mostrar o caminho. E ele permite o livre-arbítrio.
Ele permite que nós, seres humanos, sofremos a consequência dos nossos próprios atos. Dos nossos próprios atos. Então, por que Deus permite que algo assim aconteça? Porque simplesmente é necessário que nós tenhamos uma escolha, que a gente seja livre. Ainda que a gente vá sofrer por fazer maus escolhas, a gente vai sofrer penosamente, ainda assim é livre, a escolha é livre, não tem que forçar ninguém a nada. Aí você começa a entender que a pegada de Deus, de Jesus Cristo, ela é diferente da igreja. Ela é diferente. Jesus Cristo, ele não veio fundamentar uma religião. Ele não veio fundamentar um templo de pedra onde homens vão lá e ensinam o caminho. Ninguém sabe o caminho da verdade. A verdade é Cristo. Então o que acontece? Ainda que existam padres, ainda que existam pastores, a verdade somente é cabível ao Criador. Então, as pessoas elas não vão acertar em suas escolhas, elas vão tentar acertar a maioria das vezes, mas não vão acertar. Por isso que nós erramos, por isso que nós caímos em pecados. Então, o que acontece? Os padres e pastores eles têm a mente muito fechada perante a plenitude e a existência de Deus. A Bíblia mesmo fala sobre. Eu vou colocar do termo correto, do termo mais comum falado. A Bíblia fala sobre extraterrestres. A Bíblia fala sobre outros planetas, outras dimensões, sobre uma imensidão que é imensurável. E as pessoas não conseguem colocar na cabeça a plenitude do Criador, que é muito maior do que tudo aquilo que lhe foi ensinado. Se você acha que Big Bang, que multiversos, que quarta, quinta, sexta, 1 milhão de dimensões, tudo aquilo que lhe foi ensinado pelos filmes hollywoodianos representam algo infinito, você não conhece o Criador, que está muito acima disso. Muito acima disso. Então, o que acontece? A religião, ela limita o homem. O Jesus Cristo, ele não fundou uma religião, ele não fundou uma seita. Ele ensinou o caminho. E o caminho que Jesus Cristo ensinou é o caminho completamente oposto do que os pastores e padres fazem. O caminho que Jesus Cristo ensinou é o caminho do amor. Só que a palavra amor foi corrompida com o tempo. Porque amor, ela significa rama. A palavra rama, a etimologia da palavra rama em latim significa que você é capaz de se sacrificar pelo outro. Então, se você ama Jesus, você é capaz de sacrificar a sua vida para que você possa agradar a Jesus, ainda fazendo as coisas que você não quer. Por isso, Paulo fala: miserável homem que eu sou, o que eu quero eu não faço, e o que não quero eu me empenho em fazer. Então, esse verdadeiro sacrifício, esse verdadeiro amor, ele faz com que você queira agradar a Deus imensuravelmente. Queira agradar a Jesus Cristo imensuravelmente, da sua maneira. E aí, o que você vai fazer? Sempre tentando agradar o Criador. O caminho da salvação é você ir de encontro ao Criador. Todos nós estamos na vida, a vida tem um limite, não é eterna. E a vida na Terra, né, nossa vida terráquea, e aí todo mundo está caminhando, alguns estão perdidos, mas o nosso objetivo é ir de encontro ao Criador. É para isso que nós existimos. Esse é o propósito da vida. Qualquer um que se afastar disso vai ter depressão, vai ter problemas mentais. Qualquer um que se aproximar disso vai conseguir entender o que é a vida. E a vida é uma vida afligida. A Terra não é o Éden, não é o paraíso. Então, o objetivo da raça humana é ir de encontro ao Criador. Esse Criador que é imensurável, que não tem como você observar. E aí, ele se fez menor, ele se manifestou como Cristo. Então, a gente tem que seguir a Cristo, a gente tem que caminhar em direção a Cristo. Agora, o que Cristo nos ensina? Qual que são os caminhos que ele nos ensina para que a gente possa ir de encontro a ele? Não, olha só, não se apegar a bens materiais. Ponto número 1, tudo isso aqui vai ficar na terra. Nada, você vai levar nada disso aqui lá para não é lá para cima, mas juntamente ao Criador. Ponto número 2, não adianta você ter rixa com as pessoas, não adianta você brigar com as pessoas, tudo isso vai ficar, né? Então, se você soubesse que, você sabe, é muito melhor você se organizar e se arrumar com as pessoas, porque não adianta você querer brigar, o seu estresse
ele só vai te prejudicar. E no final você vai perceber que o perdão, ainda que perdoar não é ser trouxa, tá? É perdoar, é como diziam os antigos, perdoe, mas manter a distância. É o quê? É você aceitar o perdão daquela pessoa, ou mesmo perdoar aquela pessoa, ainda que ela não queira o perdão, e seguir sua vida e manter uma certa precaução com aquela pessoa. Porque o ódio, a raiva, a ira corrompe a alma, nos deixa, nos deixa mais lentos, nos deixa mais carnais. Então a gente tem que, sabe, ter uma mente livre, desapegada desse mundo. É isso, o caminho que o Criador nos ensinou, ele é o oposto dos objetivos na Terra. Ele é o oposto. A gente tem que ir de encontro ao Criador de maneira que o Criador ele venha nos amar. Aí a igreja ela limita muito isso. Ah, para você ser salvo, a igreja católica no passado, você tem que comprar um terreno no céu. Isso aconteceu no passado, pelo menos no período renascentista. Igreja evangélica, você tem que dar o dízimo, você tem que escutar o pastor, sendo que não existe pastor, não existe padre. O próprio Messias, Jesus Cristo, ele nos ensina que não tem, né, a função. Olha só, você como homem, é dever patriarcal instruir a sua família à salvação. Então, você não pode, você como homem, você não pode permitir que um outro homem ensine a sua família. Se você que é homem, você vai para uma igreja ou para um, sei lá, qualquer canto que tu vai, e existe um homem, uma mulher ensinando, meu irmão, as chances de você ser condenado é grande, porque você é o patriarca. E no sistema patriarcal, a nossa consulta é com Deus, não é com os homens. Então, quando você permite que um homem ensine você o caminho, você vai ver o resultado aí nos vídeos. Você vai ver, esse é o resultado, ó. Vou tirar o som horroroso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, vou colocar aqui a imagem para você poder ver. Olha só. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É quando você confia a sua salvação na mão de homens. É isso aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é uma igreja evangélica. É uma igreja evangélica. Então, muitas pessoas viram ateus, muitas pessoas viram gnósticas, muitas pessoas abandonam as religiões. Eu não estou falando que isso é errado, você está certíssimo de abandonar mesmo. Por causa de coisas assim. Não lhe é, entenda, não lhe é permitido que o homem ensine. Você, olha, a verdadeira plenitude de tudo, o Criador é o seguinte: você é o patriarca, você vai ensinar os seus filhos ao bom caminho. Você vai ensinar a tua esposa ao bom caminho. Esse é o caminho da salvação. Quando você vai num templo de pedra e você confia a salvação em outras pessoas, é exatamente essa analogia que eu vou falar. O pastor bebe da água da vida, faz toda aquela metamorfose no corpo e urina aquela água. E você abre a boca para beber aquele xixi. O xixi não salva. Ou seja, o pastor ele consulta Deus para poder pregar. E você consulta o pastor. É maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso. É para se ferrar mesmo. Então, a Bíblia nos ensina um sistema patriarcal. E aí, o sistema patriarcal, você não pode permitir que homens ensinem a sua família. Você, como pai, você tem essa tutela de fazer isso. E aí, ó, essa maluquice, ó. Essa maluquice. Porque maldito é o homem que confia no próprio homem, ó. Maldito é o homem que confia. Isso aí é uma igreja, ó. É uma igreja evangélica. Ou uma luta de MMA também, vai saber. Olha aqui, uma igreja evangélica. Entre uma igreja evangélica e uma zona, eu acho mais fácil ter pessoas salvas que estão dentro de uma zona do que dentro de um templo de pedra. Porque como a própria Bíblia nos fala isso. A mulher samaritana, que ela se arrependeu. Nós tivemos quantos casos de mulheres que eram de vida, vamos chamar de vida fácil aqui, mas não é o termo correto. Mulheres de vida fácil que se arrependeram e o Criador mostrou que era palpável a salvação, era possível a salvação. Agora, olha para isso aqui. Isso aqui são pessoas que têm a Bíblia na mão, têm a oportunidade de ser salvo, mas entregam a salvação na mão de homens. E aí fica essa porcaria aqui, ó.
Fica essa loucura aqui, ó, essa loucura aqui, ó. Eu não sei explicar, meu irmão, o que que é isso aqui, cara. Eu não sei explicar pra você o que que é isso aqui. Não sei, não faço ideia nessa maluquice aí. Isso aqui é tudo, de menos uma comunhão com o Criador, tá? E aí eu falo para as pessoas não entendem aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, é um ritual talvez de batismo. Olha só, meu, isso aqui é o batismo. Você pega o João Batista batizando no rio e você pega um cara batizando no balde. Não, sem brincadeira. Ah, mas é um ritual simbólico. Meu irmão, o batismo de João Batista não era simbólico. Simbólico é a condenação ao inferno. Quando você fala que uma coisa é simbólica, é que uma coisa é de mentira. O batismo não é de mentira, o batismo é uma coisa séria. Então, para você poder entender, se você deseja realmente ser batizado, ainda que a salvação venha pelo batismo do fogo, né, a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador, ainda que seja dessa forma, se você quiser fazer o batismo, cumpra com exímio aquilo que João Batista ensinou. Com águas correntes no rio, né, ou simplesmente no mar. Para você ser batizado, não isso aqui, cara. Não isso aqui. Olha só, meu, aí eu te falo, é inacreditável. Jesus Cristo, ele é capaz de salvar qualquer pessoa em qualquer situação. O poder de Jesus Cristo ele é infinito. Agora, as pessoas não querem ser salvas. Essa é a verdadeira Red Pill. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, esse show de horrores. Eu faço uma pergunta para vocês. Você acha mesmo que a igreja evangélica, a igreja católica, adventista, se esses caras sabem realmente que é Deus? Não sabem quem que é Deus. Esses caras não fazem ideia quem que é Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Não sabem quem. É mais fácil um satanista entrar no reino de Deus, uma meretriz, do que esses caras aqui. Esses caras não entendem o que é Deus. Eles não entendem a plenitude do Criador. Se entendesse, não tinha nem igreja. Outra coisa, olha só, meu irmão, o cara, eu já cansei de ver versículos assim. O cara é espírita e diz que acredita em Jesus, sendo que na Bíblia, explicitamente, todo aquele que consulta espírito não entrará no reino do Criador, não terá a salvação. Então a Bíblia ela é bem explícita para quem faz consulta com mortos. Aí isso, né? Por quê? Porque você não sabe com quem que você está consultando. Se você pudesse observar verdadeiramente o campo espectral, você iria perceber que todo ser humano que morre, ele adormece. Então aquilo que você está consultando é um demônio. É um ser que estava presente na era pré-diluviana, perdeu o seu corpo e está louco para poder ter algum benefício na Terra. Enquanto não chega o grande dia do juízo final. Aí você acha que você está consultando com alguém que é irrelevante, sendo que na verdade você está sendo enganado. Por isso o Criador deu essa lei explícita, não consulte. Aí, outra coisa que é interessante, a pessoa ela não lê a Bíblia. Eu digo uma coisa para vocês, o evangélico ele não lê a Bíblia. Não lê. Ah, mas você está ficando doido, meu irmão. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso que vocês irão ver agora aqui, ó, é a Bíblia, Gênesis 3, ó. Depois do pecado de Adão e Eva, né, sendo Eva aquela que incentivou o pecado, olha bem o que o Criador diz, né? Olha só, multiplicarei grandiosamente a sua dor e a tua conceição como dor darás à luz a filhos, né? O que está traduzindo aqui? Porque a Bíblia, cada dia que passa, eles estão alterando as palavras, é o que? Multiplicarei a dor do parto e você dará com muita angústia a vida a um filho. Isso é o quê? É uma punição pelo pecado que foi provocado por Eva. Aí, olha só o que o Criador fala. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, entenda bem. Você pode ser qualquer religião, mas na religião cristã, a mulher ela não é figura principal, ela é coadjuvante. Ela é coadjuvante, ela é uma apoiadora. Ela é uma apoiadora, ela não é um padrão principal, ela é uma base. Ela não é a lança, ela não é
Ela não é o cara, ela é o escudo, mas não é nem o escudo, ela é a base, ela é coadjuvante na Bíblia. E, meu, essa é a Red Pill. E o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Já é uma lei. Já é uma lei para que os homens dominem as mulheres. Outra coisa interessante. Ah, mas você é machista. Meu irmão, eu sigo a Bíblia. Tá? Eu sigo a Bíblia. Ah, independente de você gostar, não, essa é a Bíblia. Tá? Se você está achando ruim a Bíblia, reclame com o Criador. Tá? Aí, olha só para você ver aqui, ó, em Timóteo, ó, a mulher deve aprender em silêncio com toda reverência, né? Tem um motivo para isso. E não é permitido que a mulher ensine. Por que, que não é permitido? Por causa dessa nhaca aqui. Porque aí, caramba, você está sendo maluco, você está sendo maluco, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você poder entender aqui de uma vez por todas, tá? Olha só, numa escala de 0 a 100, uma escala de 0 a 100, a possibilidade de um demônio manifestar na mulher é 99. Num cara é 2. É 1,5. É isso aí. Então o que acontece? O Criador ele fala, usa um lenço no rosto para que os anjos não queiram cobiçar as mulheres. Use roupas modestas para que os homens não queiram cobiçar as mulheres. Tá entendendo? E é outra coisa, às vezes você não entende o campo espectral, mas é basicamente o seguinte, todos esses demônios, eles têm vontade sexual, e a mulher, quando vê uma mulher seminua, eles começam a caminhar junto com aquela mulher. Eles começam a fazer parte da vida daquela mulher. Então o Criador, ele dá instruções para que a mulher se preserve. Né? Aí, olha aqui, o que ele diz aqui, ó. Mas se vistam de boas obras, como convém as mulheres que professam servir ao Senhor. Aí, olha só, vamos voltar aqui para você poder entender. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. E não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Essa é a Bíblia. Não sei qual Bíblia que você está lendo, mas essa é a Bíblia. Esteja, portanto, em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada. Olha só para você poder entender, o corpo da mulher ele será restaurado. É um corpo que tem, sabe, ele precisa restaurar. Para que se entre no. Só para você ter mais ou menos uma ideia, eu não sei se você entende isso, mas não existe mulher no céu. Não existe a concepção feminina, não existe concepção feminina na imensidão do Criador, não nas esferas celestiais. Talvez na base, né, na criação dos mundos, não tem só um. Beleza, você tem a figura feminina, mas no campo celestial, em toda a conjectura, você não tem. O ser humano, o homem, foi feito à imagem e semelhança do Criador. Assim como os anjos foram feitos à imagem e semelhança do Criador. Não é criadora. Então a mulher ela será restaurada. Ela precisa ser restaurada para entrar no céu. Aí como que ela será restaurada? Dando à luz a filhos, desde que permaneçam na fé, no amor, né, no sacrifício perante ao Criador e na santidade com bom senso. Ou seja, eu não estou falando aqui que a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ser médica, a mulher não pode ser... Não, meu irmão, a mulher pode ser juíza, ela pode ser o que ela quiser. Eu não me interesso. Eu falo aqui para quem é cristão. Para quem é cristão. Para quem é de outra religião, tanto faz, tanto fez, meu irmão. A questão aqui é o seguinte. Como é que você analisa o padrão bíblico? A mulher, ela é semelhante ao Espírito Santo. O homem é semelhante a Deus. Você consegue entender mais ou menos a pegada? O Espírito Santo não é mulher, tá? Só estou tentando explicar para você aqui. Então o que acontece? A mulher ela tem um papel muito importante na história da humanidade. A mulher ela deveria ser santificada. Vou dar um exemplo para você. Olha como é que ocorre a inversão de valores. A mulher deveria ser a coroa da casa. Quando um homem convidasse os amigos para a sua casa, a mulher deveria ser aquilo, não um objeto, mas aquilo que tem mais prestígio e valor na casa. Então a mulher é a coroa da casa. A mulher é o orgulho do homem, a conquista do homem. Então o que acontece? A mulher, qual é o papel dela?
admoestar, educar os filhos adequadamente, para que não percam a sua salvação, não se percam no mundo. E ao mesmo tempo, ela vai catapultar o cara. Então o que acontece? A mulher ela deve ser santificada, né? Mas ao mesmo tempo submissa. Então existe um padrão que precisa ser seguido. E isso na esfera bíblica, na esfera bíblica. Então o que acontece? A mulher ela é inferior ao homem? Não. O próprio apóstolo Paulo mesmo diz que o homem e a mulher, ele não existe cara que é inferior. Todos são iguais. E o próprio apóstolo Paulo mesmo diz. Porém, a mulher tem uma função. A mulher, ela se assemelha aos levitas. Ela tem uma função sacerdotal. Por exemplo, o homem, ele tem que servir a Deus. E a mulher tem que servir ao homem. Então, o que acontece? Você não tem os levitas que tinham um tabernáculo, eles tinham que seguir todas aquelas regras para que pudesse se comunicar ao Criador? Assim também é a mulher. Ela tem que fazer todas aquelas regras para que venha servir o marido. Então, isso é um sistema que funciona. Esse é um sistema que funciona. Então, o que acontece? Eu não estou desmerecendo a mulher aqui, mas isso aí. Então, num púlpito, numa igreja, eu já não gosto de igreja, tá? Mas numa igreja, numa congregação, explicitamente falando, é proibido que uma mulher pregue. É proibido. Se você estiver num lugar que tiver uma mulher pregando, por favor, vá embora. Não perca a sua salvação. Não é permitido que mulher evangelize. Nós temos profetas, apóstolos, patriarcas, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo também é homem, e nenhuma deles é mulher. Na história da Bíblia, nenhum papel de relevância foi dado à mulher. Agora, entenda o porquê disso. Entenda o porquê disso. Então, a mulher tem uma função. A função da mulher é sacerdotal. O que é isso? A mulher ela vai provar que é digna de salvação cumprindo esses requisitos ao Criador. E o homem vai ser a mesma coisa. Por isso o profeta Isaías dizia, quando chegar o dia da ira, naquele dia 7 mulheres agarrarão ao homem e dirão, case-se conosco e nos livre da vergonha de sermos solteiras. Por quê? Porque a red pill é essa. Então, isso é Bíblia, cara. Isso é Bíblia, tá? Agora, você acha que num templo de pedra como esse, você acha que alguém vai pregar o que eu preguei aqui? Você acha que alguém vai ler o que eu li? Não, sabe o que as pessoas vão dizer? Ah, naquela época. Se as pessoas vão dizer que naquela época era assim, que hoje em dia não é mais assim, é engano seu. Engano seu. Então você não é cristão. Então naquela época Jesus salvava e agora não salva mais. Se você usar esse argumento que naquela época era assim, por causa da idade medieval, idade da pedra, e agora mudou, não sei o quê, se você é capaz de adulterar a Bíblia, você não entrará no reino de Deus. Então, quem é o cara que prega a verdade no templo de pedra? Não vai pregar, por isso que Cristo não fundou religião. Simples assim. Porque já sabia que esses caras não vão pregar, meu irmão. Não vão pregar. E outra coisa, pastor, padre e rabi são funções ilegítimas. O homem deve pregar a sua família, mas não deve depositar a sua família na mão de pastores. É simples. Aí você vê, ó, olha lá, a maluquice lá, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Se você está entregando a sua salvação na mão disso aí. É simples, meu irmão. É isso aí, ó. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos, ó. Parabéns a todos os envolvidos. Novamente eu vou deixar bem claro aqui, eu não estou desmerecendo a mulher, mas Deus deixou dois papéis claros. Dois papéis claros. A mulher tem a função sacerdotal, ok? A mulher tem a função sacerdotal. É diferente. O homem tem a função da conquista. Ele vai batalhar para lutar, para fazer acontecer. E a mulher, ela tem a função de servir, servir a casa, servir aos filhos. E aí ela é a coroa da casa. É o que deveria ser, né? É o que deveria ser. Agora, outra coisa importante, né? Tirando o fato de não é ilegítimo que mulher pregue, né? Olha só, isso aqui, ó. Olha essa maluquice que esse cara tá fazendo.
Por isso não existe pastor, não existe pastor. Um só é vosso pastor, a saber, Cristo. Mateus 15, versículo, tá? Um só é vosso pastor, a saber, Cristo. Ó, tá vendo essa loucura aí, ó lá? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Maldito é o homem que confia no homem. E o povo achando que isso aí é evangelho, meu irmão. E o povo achando que isso aqui é evangelho. Por isso eu digo, cara, por isso eu digo. Olha lá, olha, você acha mesmo que Jesus Cristo faz dancinha de TikTok? Ó, faz dancinha de TikTok e fica mandando mandiga nos outros? Eu acho que não. Ah, não é mandiga, é bênção. Ah, claro que é. Claro que é, campeão. Claro que é. A bênção, sim. Uhum. É isso aí, ó. Ó, outra coisa. Outra coisa. O povo evangélico adora puxar saco de Israel. Meu irmão, é lá em Israel que virá o anticristo. Né? É lá em Israel que virá o terceiro templo, virá o anticristo que vai perseguir os cristãos. E o povo adora botar a bandeira de Israel, que é um hexagrama de invocação demoníaca. Né? E aí eu falo, meu irmão, os caras não leem a Bíblia. O judaísmo ele é antagônico ao cristianismo, é o oposto. Cara, se você pegar o judaísmo e o cristianismo, são coisas opostas, não tem nada que se assemelhe. É completamente oposto, cara. Tanto que o Messias judaico é o diabo para o cristão. É o filho do diabo, é o diabo que veio à terra, cara. E aí o povo, olha lá, adorando, né, a chofar, adorando, ó, tá vendo? E usa roupa branca para representar pureza, né? Sentou no carrossel, rodou meio mundo de quilometragem, né? Então é isso, cara. É a famosa hipocrisia, ó, tá? Adora cultivar. Aí eu falo, pra que você vai adorar Israel, meu irmão? Não tem que adorar coisíssima alguma. A própria Bíblia mesmo diz, leia Atos 7, o martírio de Estevão. Olha lá, isso aqui é igreja evangélica, cara. Ó. Não, sério, olha isso aqui. Não, olha essa dancinha aqui, é inacreditável. Ó, vamos ver, ó. Olha isso aqui. Cara, isso aqui é igreja evangélica, olha. É inacreditável. É inacreditável, ó. A pessoa grudada numa coluna. A outra, ó, tá vendo? Meu irmão, é o que eu sempre digo, ó. Grudada na coluna. É o que eu sempre falo. É inacreditável. Ou seja, no fim da história, ninguém sabe nada. Essa é a verdadeira Red Pill. Por isso que eu disse, Deus está fora do nosso campo de visão, fora do nosso campo de observação. E aí o pessoal fala, eu sei o nome de Deus, é Yahuwah, é Yahoo, é Yau, Yaúcha e não sei o quê, né? E vai falando um monte de nome estranho que o cara não faz nem ideia do que é. Nem ideia, nunca estudou. Viu 2 artigos no Google, um vídeo no YouTube e já acha que é verdade. Entenda, Deus é onipresente, onisciente e onipotente, perfeito em sua natureza. Ele está fora do campo de visão observável do ser humano. Se Deus está fora do campo de visão observável do ser humano, você acha que o ser humano vai conseguir usar alguma palavra ou frase que represente a imensidão do Criador? Ou seja, não é traduzível o nome do Criador. Nem o homem e nem os anjos são capazes de pronunciar o nome do Criador. Foge desse exímio. Então, o Criador, o nome ninguém sabe. E outra coisa, eu digo mais, ninguém, nem no infinito do infinito, vai conseguir pronunciar. Se você é capaz de rotular Deus em um nome, então esse Deus é uma fraude, porque você conseguiu pegar todo aquele ser poderoso e você rotulou em um nome. Se você foi capaz de rotular Deus em um nome, ele é limitado. Você, com a sua imperfeição, foi capaz de rotular algo que é perfeito em sua maioria. Então aquilo não é perfeito. Aquilo não é o próprio Criador. Então é impossível. Por isso que ninguém sabe o nome do Criador. Todo mundo sabe o nome do Espírito Santo e todo mundo sabe o nome de Jesus. Por isso Jesus Cristo mesmo fala, todos os pecados serão perdoados
de menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que Jesus Cristo fala, todos os pecados serão perdoados, de menos a blasfêmia contra Deus? Por que ele usa o Espírito Santo? Porque nenhum homem consegue entender, usar uma palavra, um adjetivo para explicar o que é Deus. Nada consegue mensurar, abraçar a plenitude de Deus. Está muito acima disso. Então, eu sou é uma tentativa, eu sou o soberano, Senhor dos exércitos é uma outra tentativa, a própria palavra Senhor é uma tentativa, e aí vai tentando, são tentativas. Só que ninguém de fato sabe o nome de Deus. Então coloca na sua cabeça que tudo aquilo que você já pronunciou não é Deus, porque para ser Deus tem que ser perfeito. Perfeito está fora do campo de observação daquilo que é imperfeito, que somos nós. E os anjos também são imperfeitos, perfeito somente o Criador. Então ninguém sabe o nome de Deus, mas todo mundo sabe o nome do Filho, que é Jesus Cristo, que é a manifestação de Deus. Por isso o Filho é salvação e o Espírito Santo é verdade. É assim que foi conhecido, salvação e verdade. Tá entendendo? Olha a diferença. Eu não sou pastor e eu tenho que vir aqui ensinar, porque as pessoas, elas não buscam mais o Criador, elas não estudam mais, elas não se dedicam mais. Aí eu, na minha imperfeição, tenho que vir explicar. Não gostaria de fazer o que eu faço, porque o patriarca, ele tem que saber isso na ponta da língua. Ele tem que saber isso. Agora, olha só. Eu vou falar sobre o corpo ressurreto, o corpo que nós herdaremos, né? Quando basicamente nós irmos dessa para melhor. Todo mundo acha que existe um universo espiritual e que vai ser tipo Ghost, né? Que vai ser um espírito que vai para o céu. Não, não é isso. Nós teremos um corpo palpável. Quando Cristo fala espiritual ali, em essência, é a tradução que foi errada. Ele, às vezes está falando celestial. Vamos entender para você ver, olha só. Mas alguém poderá perguntar como que os mortos vão ressuscitar? Que espécie de corpo terão? Não é uma pergunta sensata? Quando se enterra uma semente, ela não se transforma em uma planta enquanto não morrer primeiro? Porque o que se semeia não é a planta, mas apenas aquele pequeno grão de trigo ou de planta qualquer. Então Deus lhe dá um corpo de espécie que destinou. Cada espécie de semente dará naturalmente uma diferente espécie da planta. Assim como há diferentes espécies de sementes e plantas, assim também há diferentes espécies de corpos. Entenda, a Bíblia nos revela 12 hierarquias de anjos. A Bíblia nos revela 12 biofísicos de anjos. Entenda que tem mais, tem muito mais. Nós só conhecemos 12 seres diferentes. 12 espécimes diferentes, segundo a Bíblia. Mas assim, olha, assim como é as plantas, que são milhares e milhões, assim também é o Criador. Então o corpo humano é como se fosse em 100 mil corpos diferentes, dando só um exemplo aqui, em 100 mil corpos diferentes criados pelo Criador. Só isso que eu digo para vocês. O homem tem uma espécie de corpo, os animais outra, as aves outra e os peixes outra. Aí ele fala, há corpos no céu e há corpos na terra, a glória dos corpos celestiais. Muitas vezes, na Bíblia, eles trocaram celestial por espiritual, tá bom? E celestial é algo que se assemelha à perfeição. Se assemelha, não quer dizer espiritual. Olha só, espiritual é algo que foi inventado. Algo que foi, uma dimensão espiritual. Meu irmão, a dimensão é a mesma que a nossa. É porque o espírito, né, que é plasma, perdeu o corpo. Perdeu o corpo. Simples assim. Então, olha só, a glória dos corpos semi-perfeitos, celestial, é que beira a perfeição. É diferente da beleza dos corpos terrenos. O sol, a lua e as estrelas, cada um tem seu próprio esplendor. E até as estrelas diferem em brilho e grandeza de si. Da mesma forma, os nossos corpos humanos, que hão de morrer e desaparecer, são diferentes do que teremos quando ressuscitarmos, pois estes não morrerão. Não morrerão. Então, o que você precisa entender que aqueles que foram vitoriosos aqui na Terra, que realmente forem de encontro a Deus, não é algo difícil, não tem que pagar, é de graça,
Esses herdarão um novo corpo, um corpo sem corrupção. O que é corrupção? Adão tinha 60 metros. Nós hoje temos 1,80 m, 1,70 m. Adão tinha sangue dourado. Nós hoje temos sangue de ferro. Adão tinha sangue de ouro. Nós temos sangue de ferro. Os seres humanos no passado podiam levitar, telepatia, telecinese. Os seres humanos tinham super força, falavam com os animais. Tinham um grande conhecimento científico. Hoje nós não temos nada, temos TikTok aí. Então existe uma corrupção, é óbvio, por isso que fala que esse corpo corruptivo que nós temos não pode herdar os céus. Os corpos que agora temos acabam na corrupção da morte. Tudo isso nos leva à morte. Mas quando ressuscitarmos, serão corpos gloriosos. Por isso eu falo, ó, celestial, glorioso. Celestial é que beira a perfeição, glorioso. Me veio alguém na Bíblia e colocou espiritual aqui para poder sacanear. É verdade, sim, que agora são corpos mortais, mas quando voltarmos à vida, serão corpos cheios de energia por causa do plasma. O universo, ele é plasmático. Ele é plasmático. O ser humano, ele só consegue observar 1%, nem 1%, para te falar a verdade, de todo o campo de visão que existe. E nós somos limitados. Nós somos limitados aonde podemos ir e vir, porque o corpo humano ele é carnal, de carne. E nós precisamos de um corpo energético para que a gente possa desbravar o desconhecido. O nosso corpo não tem a capacidade de sair fora da Terra. É só isso que eu quero que você entenda. Ao morrerem, não passam de meros corpos humanos, mas na ressurreição serão corpos celestiais. Olha como é que faz mais sentido. A tradução aqui está errada. Corpos que beiram a perfeição. Serão corpos celestiais. A palavra está errada. Por isso eu falo, faça estudo de Bíblia Hub, faz o estudo do dicionário Strong. Isso aqui é celestial. Ninguém vai viver Ghost, né? Aquela história de amor fazendo um vasozinho. Meu irmão, não existe essa história. Não existe. Para nós existirmos, nós precisamos de um corpo. Tá entendendo? Por assim que há corpos na natureza humana, também há corpos celestiais. As escrituras nos dizem que primeiro o homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão, isto é, Cristo, ele é espírito que dá vida. Aí entra uma coisa, tá? Entra uma coisa. Essa palavra espírito aqui já é outra palavra diferente dessa aqui. No dicionário Strong, isso aqui tem semelhança com o Espírito Santo. É a mesma palavra usada para Espírito Santo. Ou seja, a tradução de Espírito Santo é verdade. Então, olha só. As escrituras dizem que o primeiro homem, Adão, se tornou vivo, mas o último Adão, isto é, Cristo, é a verdade que dá a vida. É a verdade que dá a vida. Simples assim. Porque, de fato, Cristo não é espírito. Cristo é carne. Carne e espírito. Né? Só para você poder entender a conjectura. Temos primeiramente esses corpos humanos, mas depois Deus nos dará corpos celestiais, voltando à palavra celestial. Tá percebendo que a tradução está errada? Saíram do celestial, foram para espírito e voltaram para o celestial? Pois é, meu irmão. É o que acontece quando essa geração do TikTok decide traduzir a Bíblia. Né? É isso. Adão foi feito na terra, mas Cristo veio do céu. Todo ser humano tem um corpo como o de Adão. Aqui, né, tinha um corpo como o de Adão, né? Feito na terra, mas os que são de Cristo têm um corpo, de novo, celestial. Tá vendo? É diferença de espiritual. Olha aqui, corpos espirituais, corpo celestial. Tá vendo que foi uma tradução mal feita? Pois parabéns, agora você está aprendendo a verdade. Então, olha só, se agora cada um de nós ainda tem um corpo como o de Adão, um dia viremos a ter um corpo semelhante a Cristo. Ou seja, o que é dito aqui é que o corpo que nós iremos herdar, ele está acima do corpo de Adão. O corpo de Adão já é um corpo super aprimorado, é um hipercorpo, irmão. O corpo de Adão, ele beira, na minha visão, no meu campo de observação, a perfeição. E é dito que os vencedores herdarão um corpo superior ao de Adão. E faz até sentido, porque com o corpo de Adão a gente cai em pecados. Se a gente tem um corpo melhor do que Adão, provavelmente não cairemos em pecados. É o que se espera. Então o que acontece? As pessoas não entendem a plenitude do que é a Bíblia.
O cara vira ateu, o cara vira agnóstico, o cara ele abandona. É por causa dessas loucuras aqui, ó. Ó, é por causa dessas loucuras aqui, ó. Olha lá. É por causa dessas loucuras aqui, ó. Tá vendo? É essas loucuras. O cara fala, meu irmão, isso aqui é religião, velho. Isso aqui é religião, ó. Eu tô fora. Isso não é possível que isso aqui seja salvo. Não é possível que esses caras não representam a Deus. É isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo pra você aqui é que essa galerinha aí nova, ó, não, e até os antigos, isso não representa Deus. Eles não são mensageiros de Jesus, não são. Não representam o Criador. Essa galerinha que não representa a plenitude de Deus. Se você abandonou a Jesus Cristo por causa desses porcos depravados, se você já abandonou a Deus, saiba que essa galerinha aqui, ó, não representa Deus. Essa galerinha maluca aqui, ó, tá longe de representar o Criador. Por isso, a Bíblia fala, naquele dia, no dia do grande juízo, vão dizer, Senhor, Senhor, nós não fizemos maravilhas em teu nome, não fizemos muitos milagres, e eles vão dizer, né, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Esses caras não representam os interesses de Deus na terra. Não representam. Então, se você abandonou a Jesus por causa dessa porcaria aqui, meu irmão, saiba que Jesus não abandonou você, saiba disso, saiba que isso aqui não representa Deus, não representa Jesus. Isso aqui é um show de horrores. Não é porque homens depravados em fé perverteram a palavra para poder angariar fundos que Deus é assim. Não é porque o filho é um maconheiro desgraçado que o pai é um maconheiro desgraçado também. É o filho que quis fazer, ainda que na boa instrução. Então entenda, mas você fala palavrão, falo mesmo, cacete. O palavrão serve para exaurir aquilo que está na alma. Falo mesmo. Beautiful people, cacete. E olha aí, ó, tá vendo? É o que eu falo. É diferente. Deus não está, Deus não é isso. Deus não é isso aqui. O campo de visão está longe de ser isso aqui. Então, por favor, você que é cristão, saiba que Deus é muito superior a essa lambança que fizeram aí. Muito superior. Deus está acima do homem. E isso aí é o fruto do homem. Então, quando você falar assim, eu vou abandonar Jesus porque a igreja é uma ilusão, abandone a igreja. Abandone o pastor, abandone o padre, mas não abandone o Criador. É isso que eu fiz, campeão. Eu fui numa igreja evangélica, eu vi uma mulher pregando, na mesma hora eu estava com meus filhos, né? Fui lá, chamei minha esposa e saí, fui embora. E aí, basicamente, o pessoal, assim, é uma igreja pequena, o pessoal viu assim, né? Achou que bem estranho, né? Aí veio me perguntar, um cara que estava na porta veio me perguntar, você está indo embora por quê? Porque, olha, vocês não leem a Bíblia. A Bíblia em Timóteo fala que a mulher não pode pregar. Eu sigo a Bíblia, tá? É um mandamento bíblico. Aí, o que o povo da igreja fala? Esse é um desigrejado, esse é um endemoniado, ele vai para a condenação. Eu vou para a salvação. Vocês que estão sendo pregados por mulheres vão ir para o inferno. É simples, porque a Bíblia nos ensina, ok, que nós não podemos ser ensinados por mulheres. É simples, nem o Criador deu essa ordem e nem os profetas deram essa ordem. E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Qualquer lugar que eu for, tiver uma mulher pregando o evangelho, eu dou fora, meu irmão. É simples assim. Simples assim. Eu sigo a Bíblia. Ainda que a Bíblia vá contra os interesses do governo, ainda que a Bíblia vá contra os interesses do povo, eu fico com a Bíblia, sendo passivo de punição. Por quê? Eu vou te dizer o porquê. Se a vossa lei não superar a lei dos fariseus, dos escribas, de forma alguma entrar no reino de Deus. Esse é versículo bíblico. Então, se o meu consenso de lei não superar o que está escrito na demoniocracia, eu não vou entrar no reino de Deus. Porque na demoniocracia, faz o que tu queres, que há de ser lei. Se o bandido roubar, ele é preso e é solto. O menino vai para a escola com 4 anos de idade,
A professora faz usar batom, ensina que tem que ser mulher. Eu tenho que aceitar isso? Se a vossa lei não superar a dos homens, de forma alguma entrar no reino de Deus. E isso é ser patriarca. É você seguir firme a Bíblia, ainda que o mundo esteja despedaçando. Ainda que o mundo esteja indo para o ralo, nós manteremos firmes na Bíblia. Ainda que sejamos degolados, que sejamos caçados, despidos, temos que seguir firme na Bíblia. É isso que eu falo para vocês. A galera não entende o que é ser cristão. Os meus valores são os valores bíblicos. Mesmo imperfeito, eu sou um cara pecador, sou um cara imperfeito. Sou um cara pecador, meu irmão. Não sou melhor do que você, não tô acima de ninguém. Como a frase do canal aqui, eu cago, peido e mijo assim como todos vocês. Sou pecador, campeão. Agora, eu digo uma coisa para vocês. É importante que nós irmos de encontro a Jesus seguindo aquilo que nos foi ensinado. Se você começar a falar, eu vou ser seletivo, esse versículo aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui pode, então você não vai entrar no reino de Deus. Simples assim. Tá bom? É o que eu falo. Por isso, quem é o homem que vai pregar esse versículo na Bíblia? Que vai pegar esse. Não vai, cara. Não vai. Por isso, você que está me assistindo, você que simplesmente pulou fora aí da Bíblia, você que caiu fora do cristianismo, você que virou ateu, saiba que o Criador não tá puto com você. O Criador não te odeia. Não, o Criador te ama do mesmo jeito, campeão. Você que está inconformado com as igrejas, saiba que a maçã podre é essas igrejas. É esse bando de arrombado que está pervertendo a palavra de Deus. Não é porque eles estão depravando. Esses caras, meu irmão, é como se eles estivessem cagando e limpando com a Bíblia. Não é porque esses caras estão fazendo mal com a Bíblia que a Bíblia é má. É simples assim. Então é importante você entender. Ainda que o mundo perverta a palavra, o Criador não é pervertido. Então entenda, se mantenha no Criador. É isso que eu falo para você. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje ele vai dar uma capacidade muito grande para você de estar com Deus, mas não estar com o mundo. Lembre bem disso do que eu vou te falar. Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Fique na paz.